tarde, queridos companheiros. Bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Jorge Niemeyer. Bem-vindos todos que estão assistindo pelo YouTube, em nossa última reunião de 2021, tendo cumprido todas as reuniões públicas, com a graça de Deus, durante todos esses meses, podendo participar, estudando, estando em confraternização e afetividade com todos os companheiros. Temos a certeza que, nesse encerramento, teremos uma linda reunião com a presença dos amigos espirituais, que irão nos fortalecer para que tenhamos também coragem, bom ânimo para 2022. Então, para ficarmos ainda mais preparados, nós vamos pedir a Ana Cátia que faça a leitura da psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Capítulo 15, 105. Não deis os seus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem as elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a hora vazia não se preencha de lixo mental, tornando-te infeliz ou vulgar. Então, graças a Deus, vamos orar, agradecendo a Jesus, aos queridos amigos espirituais, essa oportunidade de aqui estarmos, nessa tarde, estudando, aprendendo, assimilando, não permitindo que o lixo mental preencha através de horas vazias. Aqui estamos preenchendo as nossas horas, Senhor, com a lição edificante da doutrina espírita e do teu evangelho. E temos a certeza que sairemos daqui mais fortalecidos para os enfrentamentos que ainda hão de vir, porque ainda somos espíritos imperfeitos e estamos num planeta de provas e expiações. Mas sabemos também, Senhor, que com esforço, com a tua presença amiga e a dos nossos mentores espirituais, nós conseguiremos sair do desânimo, sair dessas horas vazias e conseguirmos, Senhor, fortalecer o espírito para darmos conta em agradecimento por tanto investimento em nossa encarnação. Agradecemos por tudo e rogamos também que possam ser envolvidos os espíritos que aqui foram trazidos para ouvir a lição na tarde de hoje, assim como pedimos que envolva, Senhor, a nossa querida Thelma, que irá fazer a mensagem da tarde, para que ela seja inspirada por seu anjo de guarda, seu mentor e todos os espíritos amigos da nossa casa. Ser conosco, mestre e amigo, e queremos aqui fazer uma rogativa especial para todos os irmãos lá da Bahia, principalmente de Itabuna, onde a chuva trouxe muita devastação, muito desabrigo, muita falta de suprimentos, que nós possamos enviar, Senhor, vibrações de amor, de paz, para que chegue a ajuda de que eles estiverem necessitando, fortalecendo-os espiritualmente, dando coragem para esse enfrentamento que sabemos que não é fácil, Senhor, diante de tantas lutas, conseguindo, com tanto esforço, os seus pertences, e no momento eles verem tudo sendo levado pelas águas. Nós sabemos, Senhor, que com a força, com o abraço da espiritualidade e com a força amiga do povo brasileiro, eles conseguirão se soerguer e conseguirão forças para continuar. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa-nos, envolve-nos em teu amor e ajuda-nos a permanecermos na tua paz. Graças a Deus.
Então, queridos, hoje nós contamos com a nossa irmã, Thelma Cerqueira, trabalhadora da nossa Casa Espírita, que irá falar sobre o tema Espíritas, amai-vos e instruí-vos. A ela toda a nossa atenção e as nossas melhores vibrações. Obrigada, Aimar. Obrigada à Casa de Jorge Niemeyer pela oportunidade do aprendizado, do estudo. E é uma grande alegria nós estarmos aqui compartilhando, né, as nossas reflexões em torno deste tema, esse tema tão amoroso de Jesus, né? Quando a gente vai estudar, quando a gente vai refletir nessa fala de Jesus, nós nos envolvemos, né? no seu amor, na intenção com que foi dito tudo isso para nós, né? Foi dito aos apóstolos, depois ele disse diretamente a nós, né? Numa oportunidade bem singular. E nos sentimos felizes, né? Por confiarmos o último estudo da noite, do ano, a última reflexão, a última palestra, como queiramos dizer, né? Que vem fechar assim o nosso ciclo de estudos, de palestras públicas. Então, é uma alegria muito grande ter essa confiança depositada em nós. Então, esse tema, né, amai-vos e instruí-vos, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, nós podemos dizer que essa expressão de Jesus é a essência, né, do cristianismo, porque amai-vos e instruí-vos são dois pilares que foram resgatados pela doutrina espírita, pelo Espiritismo, o Consolador Prometido, né, na proposta que ele tem de relembrar a mensagem de Jesus. E nesses momentos difíceis, nesses momentos turbulentos, como a Aimar estava lembrando aí, que toda a humanidade, né, vivenciou e vivencia, nós, então, estamos aqui convidando todos nós para relembrarmos o convite feito por Jesus, né? Esse convite é para sempre, ele está sempre nos convidando, está sempre nos relembrando, e naquela época foi dito para toda a humanidade, né? Justamente para toda a humanidade aflita, cansada, sofrida, sem esperança, desanimada. E Allan Kardec vai registrar, no capítulo 6, conforme dissemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro item, esse convite de amor, que também foi primeiramente registrado por Mateus, lá no capítulo 11 do seu Evangelho, nos itens 28 a 30, que nós podemos dizer que é um dos versículos mais conhecidos e mais consoladores, ou mais consolador do Evangelho, né? E onde Jesus nos faz esse convite eterno. Sempre que nós podemos, nós recorremos a esse convite, que é: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, sempre que a gente lê esse chamado, né, nós nos emocionamos muito. E Kardec comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens seguintes, ele vai comentar essas palavras de Jesus, dizendo para nós que todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, perdas de entes queridos, perdas das coisas, principalmente, né, das coisas que a gente sabe que pertencem à vida material, todas as aflições, nós encontraremos a consolação
no conhecimento, no entendimento da vida futura, na fé nessa vida futura, na confiança em Deus. E é isso que Jesus veio ensinar a todos os homens na sua chegada, na sua vinda ao mundo. Porém, Kardec destaca que para aquele, né, que nada espera, para aquele que acredita que a vida é simplesmente essa que nós temos aqui, que duvida ou que não conhece, então as aflições tornam-se muito mais penosas, porque ele não vai ter nenhuma esperança que possa diminuir o seu amargor, a sua tristeza, o vazio da vida, né? O vazio existencial. Então, por isso, Jesus lançou esse convite, esse chamado, como já dissemos, a cada um de nós. Então, ele fala aos nossos ouvidos: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, todos vós que estáis cansados, sem esperança, eu vos aliviarei. Mas, no comentário aqui de Kardec, no Evangelho, né, ele destaca que Jesus, nesse versículo, ele coloca uma condição que está aí, né, dentro desse convite. Ele coloca uma condição. A condição é que nós encontraremos repouso para as nossas almas, né, no momento em que nós tomarmos o jugo, né, aprender de Jesus e observar essa lei, né? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como nós vamos aprender de Jesus? Aprendendo os seus ensinamentos, entendendo esses ensinamentos, compreendendo e aceitando esse jugo que é leve, que esse jugo é a observância dessa lei, né? Então, nós cumprindo com essas condições, entendendo essas condições aí, nós vamos ter, né, o refúgio, o repouso que ele nos promete. E ele diz também, nesse versículo, está aí implícito, né, que se nós conseguirmos aplicar os seus ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, nós estaremos colocando em prática esse ensinamento e vivendo como o dever que ele nos coloca aí, né, embutido nesse ensinamento, que é a prática do amor e da caridade. Esse é os dois sentimentos, né, que Jesus coloca em todos os ensinamentos que ele nos traz, a prática do amor e da caridade. Então, Jesus veio ensinar, através da sua boa nova, a existência da vida futura, veio nos falar da existência da vida futura, veio nos falar da imortalidade da alma, veio nos falar da certeza de que nós não estamos sós, nós estamos amparados, portanto, veio trazer a esperança de dias melhores, mas nós precisamos confiar nas suas palavras, confiar nessas promessas, confiar no convite que ele nos faz, cheio de amor, de ternura, de mansuetude, como é o coração dele, né? E nós precisamos de ter a certeza de que Deus, em qualquer circunstância que nós estivermos, ele está conosco. E aí nós podemos perguntar, mas e aqueles que nada esperam? Aqueles que, como disse Kardec, duvidam das palavras de Jesus, que nada esperam dessa vida. Então, nós podemos afirmar que foi principalmente para estes que Jesus diz para nós a todo momento e vai dizer eternamente: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E mais à frente, no Evangelho, nós vamos encontrar
naquela conversa que Jesus teve com os seus discípulos, quando ele estava se despedindo, ele sabia como eles estavam temerosos, eles estavam com medo de ficarem ali, porque estavam sendo ameaçados, e eles não sabiam como fazer, como iriam fazer sem o Mestre amado. Então, Jesus tranquiliza aqueles companheiros, dizendo para eles que não os deixariam órfãos. E Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, ela vai comentar esse episódio, né, com os discípulos, no capítulo 20, e ela diz que Jesus, pensando no futuro, no porvir da humanidade, ele reúne os discípulos amados para ensinar. E João, né, registra lá no capítulo 14 do seu Evangelho uma recomendação de Jesus, né? E ele começa essa recomendação dizendo para nós: se me amais, guardai os meus mandamentos. Né? E a Amélia diz aqui no seu livro, né, Luz do Mundo, que aquela era a condição, né, para que essa promessa de Jesus se estabelecesse. Ou seja, amar Jesus, guardar as suas lições, guardar os seus mandamentos. E, certamente, captando... Desculpa que passou aqui. E captando... Espera aí, que passou demais aqui. E captando aquele sentimento dos discípulos, né? Ele, então, lança uma outra promessa. Ele diz: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E completa essa promessa linda, essa fala amorosa, dizendo: porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito. Né? Então, ele promete isso para os amigos, que naquele momento eram os amigos, né? que ele falava ao coração. Então, Jesus promete aí, nesse versículo registrado por João, o socorro, o supremo socorro, a ajuda constante e incessante. Então, ele fala de um outro Consolador, que nós sabemos que é o Espiritismo, o Consolador prometido por ele, que vem nos revelar a mensagem de Jesus de maneira clara agora, tirando o véu da letra, nos fazendo enxergar a verdade. Verdade essa que nós não tínhamos condições de entender naquele momento, porque ainda não estávamos amadurecidos. Então, Jesus, nessa promessa, ele nos diz que esse Consolador agora, ele vai ensinar todas as coisas, ele vai relembrar o que ele já disse naquele momento que ele esteve entre nós, mas nós esquecemos, nós não compreendemos. Então, agora, o Espiritismo vem nos trazendo, na época certa, cumprindo a promessa de Jesus, né? E quem é que preside a chegada desse Consolador? Quem organiza esse advento? É o Espírito de verdade, que convoca agora os homens à observância da lei, que vem ensinar todas as coisas, que é a lei de amor que Jesus veio nos fazer compreender. E agora nós podemos entender melhor esses ensinamentos que Jesus veio nos falar naquela época, né? E que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Então, agora lá no versículo que é objeto da nossa reflexão hoje, né? Tem
um registro, né, no item 5, numa mensagem assinada pelo próprio Espírito de Verdade, que nós sabemos que é Jesus. Dizemos isso calcados em várias referências que constam no próprio Livro dos Médiuns, através de Erasto, que foi transcrito de lá para cá, para o Evangelho segundo o Espiritismo, e na Revista Espírita, de 1860, de 1862, que foram as datas, né, que foi trazido essa mensagem. Então, agora, o Espírito de Verdade fala de uma maneira que nós não temos dúvida. Olha o que ele fala. Venho como outrora aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Quem são os transviados? Foram nós mesmos, né? Que desviamos do caminho, que fomos atraídos por outros atrativos, atrativos ilusórios, certamente, e agora ele retorna para trazer a verdade, para dissipar as trevas, ou seja, para mostrar realmente os seus ensinamentos sem esse véu da letra que o Espiritismo consegue nos tirar. E ele nos chama de uma maneira, né, no imperativo, escutai-me. Né? Então, ele diz que o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, o Deus que faz germinar as plantas, né? E que faz levantem as ondas, ou seja, a sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, que hoje nós conhecemos assim, através do Espiritismo, dessa doutrina dos Espíritos que vem nos revelar nomes novos para ideias que Jesus já tinha trazido. E ele continua dizendo, revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem no seio da humanidade e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, ele, como um ceifeiro, ele reúne em feixes o bem que é feito no seio da humanidade, porque o bem, às vezes, não aparece, porque ele é discreto, mas Jesus reconhece esse bem quando é feito, né? Quando é feito de coração, porque ele semeou o amor e a caridade. Então, meus irmãos, o Espiritismo, sendo o Consolador prometido por Jesus, ele vem agora nos trazer para todos nós que somos aqueles que nos desviamos do caminho, vem trazer uma nova era para a humanidade. Há 160 anos está aí nos conduzindo a caminhos novos, a caminhos retos, a caminhos onde nós podemos estar nos aprimorando e podendo olhar, entender a verdade agora sobre um novo ângulo, né? E o Espírito de Verdade, nessa mensagem tão importante, ele continua, vem falando para nós, né, aqui a respeito de Deus, porque até então, até Jesus chegar, Deus era visto como aquele Deus, né, que aceitava a barganha, que castigava, e ele veio mostrar esse Deus de sabedoria suprema, esse Deus que sabe de todas as coisas e nos atende com misericórdia, né? E ele, no outro trecho, ele vem falando assim, ingratos, né? Os homens se afastaram do caminho reto e aceitaram o largo, né? Que conduz aqui no caso esse largo aqui, acho que eu botei em lugar errado, é caminho reto, e conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Ou seja, nós fomos esses transviados. Então, Jesus sempre nos revelou esse Deus de misericórdia, esse Deus bondoso, esse Deus justo que sabe de todas as coisas. Então, ele sempre veio nos trazer essas verdades. Jesus não veio
conservar esse sentimento de que Deus castiga, que o sofrimento é um castigo, é uma punição divina. Os sofrimentos que nós vivenciamos, nós precisamos entender isso. Não são para destruir a humanidade, não são para destruir o homem, e sim para nos despertarmos muitas vezes, né? Porque qual é o objetivo da lei divina? Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros, encarnados e desencarnados, porque a vida continua, a alma não morre, né? O corpo, sim, nós perdemos o corpo, ele se extingue, porque ele tem fim, mas a vida continua. Então, o que Deus quer que nós aprendamos, através de Jesus, dos seus ensinamentos, é que nós aprendamos, por exemplo, a socorrer uns aos outros, que sejamos mais fraternos, que olhemos ao nosso redor e vejamos no outro o nosso irmão em humanidade. Porque se Deus é Pai, todos nós somos irmãos. Então, o objetivo de Jesus estar entre nós, ter vindo até nós, dele ter montado todo esse projeto do Consolador Prometido, é desenvolver as sementes de amor que estão dentro de nós, porque nós somos centelhas divinas. Então, nós temos dentro de nós essas sementes em germe, semente de bondade, semente da compaixão, do amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus veio nos despertar quando ele contava as suas parábolas. O amor ao próximo, como ele falou àquele senhor da lei que perguntou para ele: mestre, quem é o meu próximo? E Jesus conta ali a parábola do bom samaritano e pergunta para ele: qual desses homens você acha que fez o melhor, que agiu melhor? E quando ele fala, né, foi o samaritano. Então Jesus diz para ele: então vá e faze o mesmo. Então a gente sabe, né, conforme até a Aymar lembrou aí na sua prece, ultimamente nós estamos vivendo, desde do início de 2019, né, períodos muito significantes, experiências profundas para o nosso aprendizado. Porque esses momentos, que mais um período que se finda agora, no ano de 2021, amanhã é o último dia, né? Onde nós sabemos que milhões de vidas foram ceifadas, não só pela pandemia, mas também por outros motivos. E foi e está sendo ainda para muitos um momento difícil, é verdade. Mas são momentos que nos trazem oportunidades grandiosas para nós nos socorrermos uns aos outros, para nós nos apoiarmos mutuamente, para nós nos darmos suporte, né? Darmos suporte, ajudar o outro, colaborar com a fraqueza do outro, com a depressão que alguém possa estar entrando, o desânimo, a falta de esperança. Então, há uma oportunidade. E aí nós nos lembramos daquela condição que Jesus nos fala lá no convite que ele fez, né? Do vinde a mim, dizendo que para que nós recebamos a assistência às nossas dores, às nossas aflições, nós precisamos de exercitar o amor e a caridade. Então, meus amigos, nós precisamos de aprender a amar, nós precisamos de exercitar o amor. Primeiro, o amor a nós mesmos, né? Porque ninguém pode dar ao outro uma coisa que ele não tem. Então, nós precisamos desenvolver o auto-amor. E o auto-amor não é um sentimento egoísta. Nós vamos aprender com a Joana de Ângeles, né, nossa benfeitora, quando ela nos diz que o auto-amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo, que iluminam interiormente. Então, se nós nos amamos, se nós compreendemos, como ela diz aqui embaixo, o auto-amor é a maturidade que dá o equilíbrio e nos faz reconhecer-nos
como filhos de Deus, portanto, herdeiro das virtudes divinas. Então, quando nós reconhecemos essas nossas potencialidades doadas pelo Pai, né, que nos deu essa condição de nos autoiluminarmos, de nos preenchermos com esse amor que vem de Deus, essa centelha divina que nós somos, para despertar as virtudes divinas que estão dentro de nós em germe, nós estamos fazendo esse exercício do auto-amor. Estamos nos preenchendo para podermos oferecer de nós um pouquinho ao outro. Então, nós vamos estar percebendo com essa expressão de Jesus que nós temos com responsabilidade hoje de estarmos revendo, né? Onde agora, lá no último parágrafo, né? Ele vem falando para nós, diretamente para nós, espíritas, ou seja, para nós que já conhecemos essas verdades, que não necessariamente só os espíritas conhecem, todos podemos conhecer. Quando nós tomamos conhecimento da essência dos ensinamentos de Jesus, todos nós podemos entender que essa mensagem seja para nós. Então, ele diz lá, né, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. E ele afirma que no cristianismo encontram-se todas as verdades. E também nos diz, nos esclarece, que são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, quando são deturpados os ensinamentos, quando não são cumpridos, quando são desacreditados, quando são esquecidos, são erros de origem humana. E ele, no final, ele diz, e eis que no além-túmulo, que julgáveis o nada, né? Nós, antes do Espiritismo, poderíamos pensar que tudo terminava com a morte. Mas agora as vozes do céu, que são os espíritos do Senhor, como diz lá no Evangelho, no prefácio, né? Vêm falar para nós que o nada não existe, que a vida continua. Então, ele cita aí, né, as vozes que clamam para nós, a todos os instantes, que são essas vozes do céu. Irmãos, nada perece. Nada termina, a vida continua. E Jesus é o vencedor do mal. Sede também os vencedores da impiedade, convocando-nos ao entendimento do seu evangelho, ao entendimento dessas verdades. Então, nós temos que valorizar essas recomendações trazidas por Jesus ao nosso coração, nos convocando ao trabalho, nos convocando ao aprendizado do amor, nos fazendo entender através desse amai-vos e instruir-vos, entendermos que o saber é muito importante, o conhecimento é muito importante, mas veja que ele coloca o amai-vos em primeiro lugar, né? Então, o saber, entre o saber e o vivenciar, existe uma distância, né? Existe uma longa caminhada, a percorrer, um processo aí que só vai acontecer quando nós entendemos a mensagem, a essência. E nós sabemos que todo conhecimento que é assimilado, para que ele seja valorizado, é necessário que nós apliquemos ele nas nossas vidas, né? Do que vale nós estudarmos um determinado tema, fazermos um PhD, se nós não formos exercitar, vamos esquecer. Então, o conhecimento nós adquirimos para colocar em exercício na nossa vida. E à medida que nós vamos exercitando esse amor do nosso jeito ainda, mas querendo chegar lá onde Jesus nos ensinou, como Jesus nos ensinou, nós vamos um dia estar praticando esse verdadeiro amor e sabendo que o Evangelho de Jesus, para ser assimilado, ele precisa de ser vivido, ele precisa de ser sentido, como nos diz Alcione no livro Renúncia, né?
ela diz lá que o Evangelho precisa de ser conhecido, refletido e sentido. Ou seja, precisamos entender todo esse conhecimento e, além da compreensão, conseguirmos sentir a mensagem. E Kardec coloca isso muito bem lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele se dirige aos bons espíritas. Diz ele que, quando nós estamos realmente exercitando dessa maneira, nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos deixando de ser meros conhecedores, muito parecidos com os fariseus da época de Jesus, né? Que eram apegados à letra, que faziam muita questão de saber todos aqueles conhecimentos, mas não se preocupavam com o seu aprimoramento moral, com a vivência, com a prática daquilo que estudavam, daquilo que eles pregavam. Então, é na prática, é na convivência nossa uns com os outros que nós vamos desenvolver as virtudes que estão em sementes divinas dentro de nós. Então, quando Jesus nos diz, instruí-vos, ele não fala apenas do conhecimento, ele vai um pouco mais além. Ele coloca o conhecimento, sim, mas no âmbito da moralidade, né? E nós sabemos que, para nós conhecermos algo, nós precisamos sentir aquilo que nós estamos entendendo, né? Esse é o aprimoramento moral, como os espíritos nos dizem lá nas questões 780, 780A, eles falam, a Kardec, do conhecimento intelectual muito importante, que vem primeiro, para poder alicerçar o amor. Então, nós já conhecemos o Evangelho, Jesus veio trazer a sua mensagem. Agora, ele nos pede para amar, para aprendermos a amar com esse conteúdo que nós já entendemos e nos instruirmos através do amor que vai ser lapidado, vai ser educado, que nós poderíamos chamar da educação agora dos nossos sentimentos, né? E, para ilustrar mais ainda essa fala de Jesus, né, nós trouxemos uma colocação de Leon Denis, nesse livro, Cristianismo e Espiritismo, que ele vem falando, né, sobre essa questão necessária. Ele diz que não basta desenvolver as inteligências, é necessário formar caracteres, como é bem a definição da educação, né? Formação dos hábitos, dos caracteres, ou seja, fortalecer as nossas almas, as consciências. E ele afirma que, para renovar uma sociedade, são necessários homens novos e melhores. Que homens novos e melhores, né? Nosso entendimento, a nossa mudança de atitudes. Homens novos também nós podemos entender, né? Que seja a geração nova que está chegando, mas nós ainda estamos aqui. Então, nós precisamos de lapidar esse diamante que cada um de nós é, né? Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos preciosos, né? Nós temos tudo isso no nosso interior. E aí, nós podemos voltar lá nos ensinamentos de Jesus, quando ele vem deixando um complemento para nós dessa mensagem que nós começamos, né, no início da nossa conversa. Nós colocamos aqui que está registrada lá no livro Boa Nova, no capítulo 26, né, onde Humberto de Campos, de uma maneira muito assim profunda, né, ele desenvolve esse momento ali com Jesus. E nós achamos pertinente trazermos para estarmos refletindo junto com essa mensagem do Espírito de verdade e daquele outro trecho, quando ele fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, Humberto de Campos diz que
se aproximava ali a hora derradeira do testemunho de Jesus, que era o momento da sua crucificação. Então, ele diz, né, isso já fala de Jesus. Então, ele diz, sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porque ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade do mundo, ou pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo e pela humildade que deverá ornar vossas almas pela boa disposição do sacrifício, do esforço, né, do sacrifício próprio. Então, ele usa esse termo ornar, né, que nós fomos ver no dicionário. O que é ornar? É aprimorar, é embelezar, é dar expressão a alguma coisa, é dar vida a alguma coisa. Então, nós achamos muito pertinente colocarmos aqui essa recomendação de Jesus, trazida por Humberto de Campos, registrada aí no éter, né, do nosso universo, que são as mensagens que foram registradas pelos espíritos que vêm nos trazer essas belezas que sempre trarão a emoção, nos trarão esse olhar mais profundo no que foi os ditos de Jesus. Então, ele vem nos falar que nós precisamos de ornar as nossas vestes, ele fala aí, né? Que o nosso reconhecimento seja não pela nossa demonstração de poderes, mas pelas vestes, seja pela túnica que nós envergamos. E essa está ornada, porque as túnicas eram na orla, elas eram bordadas, né? E ali estava toda a lei. Então, ele fala, se reportando a isso. Então, que essa nossa túnica seja ornada, aprimorada com essa beleza do Espírito que nós vamos fazendo à medida que nós confiamos nas promessas de Jesus, à medida que nós confiamos de que Deus está no comando. Então, meus amigos, o amai-vos e instruí-vos, ele quer dizer para nós que nós devemos nos educar. Nós devemos desenvolver a humildade, porque só com humildade nós poderemos fazer todo esse crescimento, né? Exercitar todo esse amor. Nós precisamos de dulcificar os nossos corações, né? nessa ornamentação, embelezando os nossos gestos mais simples, né? Nos preocuparmos mais com os nossos amigos, com as pessoas em geral, nesse momento que nós vivenciamos aí quase 2 anos, né, de experiência, nós podemos pensar em tantas coisas que nós deixamos de dar importância. Estamos falando isso por nós, mas acredito que muitos de vocês vão concordar conosco, né? E nós ficamos também imaginando quantas transformações ocorreu no íntimo daquelas criaturas, né? Que conseguiram sair do hospital depois de ficar algum tempo hospitalizada, voltar ao seio familiar, uns por uma moratória, outros porque não estava na hora de partir. Mas quantas coisas devem ter aprendido? E nós podemos aprender com elas, né? O quanto nós nos modificamos nesse período, as nossas ideias, os nossos valores. Já não damos mais tanta importância a questões pequenas, a aborrecimento por pequenas situações, né, que surge, às vezes uma fala mal entendida. Hoje nós já compreendemos mais essa questão de aceitar as pessoas como elas são,
fazer a nossa parte, não cobrar tanto do outro, porque às vezes nós mesmos ainda não conseguimos, e entender que aquela dificuldade que surgiu na nossa vida, aquela doença, aquela perda, aquela aflição, veio muitas vezes para me mostrar essas verdades que Jesus quer que nós entendamos. Veio para me ajudar a me transformar, a me tornar uma pessoa melhor. Então, aquela dificuldade que surgiu para mim, não é para me revoltar, porque ela vem me lembrar, ela vem despertar em mim valores, olhares diferentes que nós não tínhamos condição de perceber, às vezes em nós mesmos, às vezes no outro, dar uma embelezada na nossa vida, através desse olhar diferente, né? Porque nós vamos adquirindo o quê? Conhecimento. E é isso que a doutrina vem nos fazer, trazer esse convite para cada um de nós, aprender hoje de forma mais clara com o Evangelho de Jesus, colocarmos as mãos na charrua, ou seja, colocar a mão no trabalho, colocar a mão no esforço próprio, como ele diz aí, né, nesse versículo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Então, o sacrifício, o esforço para nos tornarmos melhores, nós vamos fazer isso sempre, né? Nós vimos aí o irmão Jacó nos falando isso, sobre essa necessidade, né? Quando nós fizemos aquele estudo sobre o livro Voltei, falando da necessidade de nós nos aprimorarmos, de nós olharmos a vida com outro olhar. Quantos, nesse fim de ano, estão na solidão? Quantos estão na tristeza, na depressão, né? Porque ainda não conhecem esse convite de Jesus? Quantos gostariam também de receber um telefonema perguntando: como você está? Está tudo bem com você? E a gente percebe que, mesmo no WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem, antes de falar o que nós queremos, perguntar como a pessoa está, aquela pessoa responde para nós com uma maior graça, né? Com maior atenção, porque fomos lá no seu sentimento. Então, é isso que nós precisamos de perceber. As pequenas oportunidades que surgem na nossa vida de doar um pouquinho de nós, mas nós só podemos doar quando nós temos, como Joana nos disse. Então, precisamos de praticar o auto-amor para podermos doar um gesto de bondade, né? um sorriso, escutar alguém que está sobrecarregado, deixar que ele esvazie. Não precisa de nós falarmos nada, vamos ouvi-lo. E, às vezes, essas pessoas estão bem próximas de nós. Né? Precisamos olhar nos olhos, ver o brilho dos olhos. Agora, com as máscaras, ficou até bom para nós olharmos os olhos das pessoas. Né? Nós conversamos olhando nos olhos. Então, são pequenos gestos que importam muito. E entender que todos nós somos importantes, nós formamos uma rede no nosso universo, né? Uma rede, porque ninguém consegue viver só, sem amizade, sem uma conversa, sem alguém para trocar, para rir, para falar até coisas engraçadas, ou falar coisas que nós estamos precisando de falar, mas isso é importante. Isso é valorizar a nossa encarnação, que certamente nós já tivemos milhares, mas a mais importante é essa da agora. Essa é a nossa melhor versão, né? Essa versão hoje que nós estamos vivenciando é o nosso melhor, é quando nós estamos na nossa melhor forma, digamos assim, espiritual. E agora, com a doutrina espírita, né, nos oferece oportunidade para aprendermos que cada uma oportunidade que surge na nossa vida
é bendita, porque nós estamos tendo oportunidade de crescer. E lembrando que Joana de Ângeles fala através de uma mensagem que uma amiga nossa sempre se referia a essa mensagem, né? Que Joana diz assim, que nós não, vou falar com as minhas palavras, não podemos ficar distraídos, porque em qualquer momento pode passar o rolo compressor, né, que esmaga. Esse rolo compressor é a vida, a encarnação, que passa rápido. Nós vemos aí o ano de 2021 que voou. E agora a gente vê o 2022 chegando e a gente já está fazendo planejamento para janeiro, fevereiro, né? Então, a gente sabe que a vida física passa logo. Então, esse rolo compressor que Joana nos fala é que nós não podemos passar pela vida sem entender o seu real objetivo. Então, meus irmãos, são esses ensinamentos de Jesus que nós temos para revitalizar as nossas forças morais e encontrarmos resistências nas horas difíceis, lembrando o convite de Jesus e, principalmente, essa convocação de Jesus no seu Evangelho, para que nós possamos confiar verdadeiramente em Deus, ter certeza da sua assistência, ter fé no futuro, sabendo que todas as coisas deste mundo passam, todas as aflições passam, e as aflições que nós estamos vivenciando agora, como nossos companheiros lá da Bahia, também vai passar. Então, esse o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, nos possibilitando adquirir coragem para nós seguirmos em frente, para vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades e nunca estarmos sozinhos. Que nós possamos realmente estarmos imbuídos do bem, desejando o bem aos nossos companheiros de caminhada, ficarmos felizes com a vitória dos outros. Vamos nos lembrar da recomendação de Jesus aos discípulos, esse mestre querido que nos deixou tantos ensinamentos. Vamos nos lembrar daquele momento da sua despedida, quando ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, a nossa proposta hoje é que nós renovamos os nossos propósitos nesse ano que se inicia, que nós possamos pedir aos amigos espirituais que nos fortaleçam, que nos dê coragem para a luta do dia a dia, para que nós possamos vencer, primeiramente, a nós mesmos, combater as nossas imperfeições e continuarmos no trabalho, que é o trabalho que nos fortalece, nos dá coragem, seja ele pequeno ou grande. E nós, pensando nisso, né, nós gostaríamos de compartilhar com todos aqueles que, conosco aqui, né, com todos nós aqui, mas com todos aqueles também que futuramente verão, né, esse conteúdo. Nós gostaríamos de compartilhar essa poesia, né, de Casimiro Cunha, trazida por Chico Xavier, desejando um ano muito bom para todos nós, um feliz ano novo. E Casimiro Cunha vem dizendo para nós assim: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, aliás, ser tu na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz,
pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo: o reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgue o teu irmão, vive apenas no trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja, o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, no esforço que te conduz, nas sombras tristes da terra, para as bênçãos de Jesus. Meus amigos, esse é o meu desejo do ano novo, que todos possamos usufruir desse bem maior que Jesus nos trouxe, que está no seu Evangelho. Muito obrigada, um feliz ano novo a todos. Que assim seja. Muito obrigada, querida Thelma, foram palavras realmente tocantes, sensíveis aos nossos corações, ótimas reflexões para esses últimos momentos de 2021, que iremos guardar no pensamento, no coração, e pensar exatamente nesse ano bom que chega, porque a vida pertence a Deus, e todo ano deve ser bom, porque o Pai quer o melhor para nós. E tudo que nos acontece é para a nossa renovação, nossa reeducação e nosso aprendizado. Deus te abençoe, querida, por todas essas palavras que realmente nos fizeram bem e nos farão refletir. Então, nós vamos pedir à Ana Cátia agora que possa fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amado, amigos espirituais da nossa casa de Jorge de Maia e nossos anjos guardiães, estamos aqui, Jesus, juntos, para te agradecer todas as bênçãos, toda a proteção que recebemos durante esse ano. Agradecer também, Jesus, as dificuldades que elas nos fizeram crescer. Nem sempre entendemos, mas logo após a gente vai pensar e refletir que aquilo não foi em vão, não foi para nos fazer sofrer, pelo contrário, foi para nos fazer crescer. Nós vos agradecemos, Jesus, este ano, com tantas dificuldades, com tantos sofrimentos, mas que nós tivemos momentos de muito amor, de muita paz, pelas inúmeras vezes que nos reunimos através desse instrumento. Nós nos reunimos para orar, nós nos reunimos para estudar, nós nos reunimos para refletir. Então, Jesus, foi um ano de muitas bênçãos e todos nós somos muito gratos por isso. E a nossa responsabilidade, Jesus, é maior ainda, porque quanto mais conhecemos, mais nos sentimos responsáveis. Então, Jesus, que neste ano que se inicia, nós possamos pensar muito mais na humanidade como um todo, nas necessidades do nosso próximo. Vemos as nossas dificuldades como crescimento. Nós vos pedimos, Jesus, que nos intua e nos fortaleça a cada momento, para que tenhamos condições, Jesus, de fazermos as nossas reformas espirituais, emocionais, que possamos, Jesus, nesse novo ano, sermos novas pessoas, com tudo que aprendemos, com tudo que presenciamos, por todos os exemplos vividos. Queremos vos entregar nesse momento, Jesus, nós que fomos tão abençoados. Queremos vos entregar aqueles nossos irmãos
que nesse momento padecem as dores físicas, as dores morais, as dores espirituais. Queremos nos pedir por aqueles nossos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, que ainda não estão tendo, Jesus amado, essas bênçãos de conforto que nós sentimos, porque o seu amor nos transforma, Jesus. Pedimos que nesse momento todos os nossos irmãos estejam onde eles estiverem, isolados em qualquer canto do mundo, sem um teto, na solidão de um lar, no sofrimento de um hospital, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, onde tiver um irmão sofredor, Jesus, que nesse momento eles possam estar recebendo as bênçãos da tua misericórdia, do teu amor infinito. Que Nossa Senhora, a Mãe das Mães, envolva e abençoe toda a humanidade, principalmente, Jesus amado, a humanidade em sofrimento. E que nossos irmãos possam aceitar esses sofrimentos com resignação e com fé e esperança no futuro. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por este ano abençoado que nós tivemos. Um ano de união, um ano que fortaleceu os nossos laços de amizade, o ano que nos deu tanta oportunidade de crescimento. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ana Cátia, por essa prece sensível. E nós vamos, então, aqui divulgar para a próxima semana as nossas palestras que continuam. O ano não termina para o estudo. Continuamos, apenas lembrando que os temas serão os mesmos, tanto na quarta quanto na quinta-feira, apenas mudando o expositor, né, para uma visão diferente do assunto. Então, dia 5, quarta-feira, 20 horas, teremos Bom Ânimo, com André Anciães, da Congregação Espírita Francisco de Paula, com referência do livro Boa Nova, capítulo 8. E no dia seguinte, dia 6, quinta-feira, às 15 horas, o título Bom Ânimo, com Cláudio Munhoz. Então, meus queridos, muito obrigada pela participação. Nós desejamos a todos, em nome da comissão diretora da nossa casa, um feliz ano novo, votos de paz, prosperidade, que continuemos juntos, agradecendo a todos por toda a contribuição que puderam nos dar, com a presença, com as vibrações, com tudo, e desejando que continuemos no trabalho com Jesus a partir de 2022. Que todos tenham uma noite de muita paz com Jesus. Tudo de bom para vocês, queridos.